Olá pessoal, bom dia! Estamos aqui em nossa, penúltima aula. Pois é, hoje nós temos a nossa penúltima aula, quarta-feira nossa última aula e dia 30 da semana que vem a revisão para a nossa prova. Hoje você vai abrir o seu livro aí na página 178 e nós vamos aprender sobre verbos. Mas antes eu vou reforçar algo que eu já passei para vocês, que eu já ensinei para vocês. Vamos refrisar um pouquinho sobre o que? Frase, oração e período. Bom, frase é algum enunciado, ou seja, a partir de uma letra, que a gente sabe que no português a base da sílaba é a vogal, então a partir de uma letra, ou seja, de uma vogal, a gente já pode aí ter um enunciado. Então, se esse enunciado contém sentido, se ele já pode expressar uma ideia, se ele já pode ser entendido, ou seja, falado, né, escrito e entendido, se essa mensagem ela pode ser recebida de forma a ser compreensível, nós temos um enunciado e ela já podemos chamar isso aí de frase. Por exemplo, ele. Aqui nós já temos um início. Mas se eu quiser transformar essa frase na oração, eu tenho que colocar o quê? Eu já disse para vocês, um verbo, justamente. A gente vai entender o que é verbo, mas vamos colocar aqui logo um verbo. Então, ele saiu de casa. Então, nós temos aqui um verbo, ou seja, indica uma ação. Nós temos o nosso primeiro sentido aí de verbo. Então, nós temos o quê? O período vai indicar a partir do quê? De um momento ou de um enunciado. O período são a junção de vários enunciados. A frase é enunciado, oração é enunciado. Então, o acúmulo de enunciados, ou seja, de um ou mais enunciados, nós chamamos de períodos. Então, o período, ele é o quê? O conjunto de um ou mais enunciados. Pode ser um ou mais enunciados. Então, esse enunciado ele precisa ter sentido, ele precisa ser entendível. Ou seja, precisa ser algo que eu diga, por exemplo, algo que eu fale e que você vai entender. Se tiver verbo, além de ser frase, vai ser oração. Se não possuir verbo, vai ser apenas uma frase. Por exemplo, se eu colocar aqui, nós temos apenas uma palavra. Silêncio. Já expresso uma ideia, já expresso um entendimento. Não dá para entender? Ou, por exemplo, eu posso colocar tarde. Agora. Olha só. Só palavras. Mas expressam, passam ideia, passam um conceito que pode ser entendível. Então, eu tenho uma palavra, pode ser uma letra. É uma letra. Por exemplo, eu posso responder com sim. O é do verbo ser, mas se eu colocar sim, é apenas uma palavra pequena, mas eu já posso expressar uma ideia, já posso expressar um conteúdo, uma informação que pode ser completamente entendível para a pessoa que está recebendo essa informação. Ok? Então, nós temos tudo isso aí formando o quê? Uma frase, nesse sentido, apenas frase, um enunciado que vai ser denominado apenas frase, mas podemos colocar, por exemplo, para aqui, ó. Vamos transformar em oração? Só tirar aqui, ó. Ele fez silêncio. Ok? Ou ele pediu silêncio. Pedir, fazer, né? Tudo verbo. Então, colocou verbo, criou oração. Tirou o verbo, deixou apenas frase. O enunciado, ele pode ser frase, oração ou oração. Aliás, pode ser sempre o enunciado, ele vai ser frase. Sempre enunciado vai ser frase. Por quê? Porque frase é todo enunciado que produz sentido. Se ele contiver sentido, é uma frase. Então, nós temos, pode ser de uma letra,
a uma palavra ou junção de várias palavras, nós vamos ter já o quê? Uma frase, um enunciado que a gente chama de frase. Agora, se esta frase ela possui verbo, ela é uma frase que é uma oração também, ok? Porque possui verbo. E o período é vários enunciados, ou seja, várias frases ou várias orações juntas, tá bom? E geralmente um período forma o quê? Um parágrafo, né? Que a gente já viu também. Então vamos ver. O que são verbos? São palavras variáveis que indicam o quê? Ação. Por exemplo, eu fiz. Do verbo fazer, indica ação. Estado, fiquei lá até hoje. O estado ele vai indicar o quê? Uma permanência, uma continuidade daquela forma. É um pouquinho diferente. A ação ela vai determinar algo que está sendo efetuado. Aí a ação já vai determinar algo que é contínuo, é um estado. E também vai indicar fenômenos da natureza. Verbo também são fenômenos da natureza. Então, ó, ontem choveu. Chover é verbo. Amanhecer é verbo. E eu já disse isso para vocês. Inclusive em sala de aula lá no início do ano, eu passei isso para vocês. Ok? Então, nós vemos aí. Lembrando também que... Deixa eu só... Os verbos, eles vão concordar com a pessoa do discurso. Por exemplo, aqui eu não posso colocar eu fazer. Eu fazer. Eu fiz. Porque o verbo tem que concordar. O verbo precisa concordar com o sujeito. Ou seja, a pessoa do discurso. Então aqui, ó, se é eu fiz. Se é tu fizestes. Se é ele fez. Então precisa concordar com a pessoa, vai precisar também concordar com o tempo verbal, ou seja, se está no presente, no passado, no futuro. Então precisa concordar com isso também. Nós vamos ver que tudo isso vai de acordo com aquilo que, com o momento em que estamos falando. Por exemplo, deixa eu só explicar bem direitinho para vocês. Se eu estou falando de algo que aconteceu no passado, eu tenho que colocar o verbo no passado. Então, eu não posso colocar, por exemplo, né, eu fiz, não estava aqui, eu fiz. Eu fazer ontem. Combina? Não combina. Seria o quê? Eu fiz ontem. Eu fiz ontem, porque o fiz é indicado o verbo fazer no passado. Ontem não é passado, pois pronto. Então, eu tenho que colocar eu fiz ontem, porque o verbo tem que concordar, além de com a pessoa do discurso, ou seja, com a pessoa que está sendo dito. Quais são as pessoas do discurso? As primeiras, as três do singular. Eu, tu, ele ou ela. No caso, tu ou você. E as três do singular. Nós, vós, eles ou elas. Então, ou vocês. Aí, nós, vós ou vocês, na verdade, perdão. Então, precisa concordar com essas pessoas do discurso, como também precisa concordar com o tempo em que está sendo dito aquele verbo. Por exemplo, fiquei lá até ontem, ou até hoje. Então, isso aqui já diz que foi algo que passou, né? Aí eu não posso colocar. Se fosse aqui, por exemplo, se aqui fosse ontem, também. Aí eu colocasse aqui, ó. Ficarei lá até ontem, daria certo, combinava isso aí. Não, não é verdade? Porque ficarei já está indicando o futuro. Ficarei é a mesma coisa de eu vou ficar. Então nós temos uma locução verbal, ó. Vou ficar tem o mesmo significado de ficarei. Só que em ficarei eu estou utilizando o verbo apenas sozinho. Aqui eu estou utilizando dois verbos com o mesmo sentido, o mesmo significado. Que aqui o verbo principal não é vou, é ficar. Então, a colocação, se fosse só no verbo, seria ficarei. Então, simplesmente eu preciso concordar, não só com a pessoa do discurso, aqui é eu. Aí, se fosse, por exemplo, outras pessoas, ele ficará, ou ela. Se fosse, por exemplo, nós ficaremos. Aí se fosse no passado, ele ficou, nós ficamos.
nós ficamos. Ele ficou, nós ficamos. Então, se fosse no passado, nós ficamos até ontem, ele ficou até ontem. Aí no passado, ele ficará até amanhã e nós ficaremos até amanhã. Então o verbo precisa concordar com a pessoa do discurso, ou seja, olha só, nós ficamos, ele ficará. Está combinando a pessoa do discurso com a terminação do verbo. Como também está concordando o tempo que eu estou sendo dito. Se eu estou dizendo no passado, eu tenho que colocar o meu verbo no passado. Se eu estou dizendo que é no presente, eu tenho que colocar o meu verbo no presente. Como também se eu estiver dizendo no futuro, eu tenho que colocar o meu verbo no futuro. Ok? Então, deixa eu falar dos exemplos do livro. Olha só. Em geral, aí tem aí uma partezinha. Aqui, ó. Página 178. Em geral, há uma partezinha para preencher. Seria aqui, escrevo. Se está escrevo, seria tu escrevo, ele escrevo, nós escrevo, vós escrevos, vós escrevo, eles ou elas escrevo. Não, só se encaixa com quem? Eu escrevo. Então, olha só. Em geral, eu escrevo primeiro. Nós vemos aí que o verbo ele está concordando com a pessoa do discurso. Se o verbo está com a pessoa do discurso eu não posso colocar outra pessoa nesse espaço aqui, ok? Então, olha só, nós vamos ver que o verbo ele sempre vai se encaixar direitinho com a pessoa do discurso e com o tempo em que está sendo dito este discurso, ok? Então, eles são palavras variáveis, ou seja, palavras que sofrem modificações, que elas vão indicar o quê? Ação, estado, fato, fenômeno da natureza, ok? Isso aí nós entendemos por verbo. Então, ação, eu fiz ontem, tá? Que é só o exemplo que eu coloquei errado, que eu ainda não troquei. Estado, ficarei lá até hoje, ou fiquei lá até hoje, ou pode indicar também, isso aqui é o estado, e nós temos o fenômeno da natureza, que ontem choveu muito. Então, tudo isso aí vai indicar verbos. Nós vamos ver agora os modos do verbo. Eu vou só apagar aqui e a gente vai continuar com a nossa aula. Pronto, pessoal. Continuando a nossa aula, nós vamos ver o seguinte, que existem os tempos verbais. Vamos ver aqui, ó, o indicativo. Ele vai indicar o quê? Que está acontecendo, que aconteceu ou que acontecerá alguma coisa. Eu coloquei o mesmo exemplo, só que em todos os três tempos aqui. Ó, está acontecendo. Eu corrigi os textos. Aconteceu. Está acontecendo, eu corrijo os textos. Eu corrijo, ou seja, eu corrijo os textos. Está acontecendo. Eu corrijo ou estou corrigindo os textos. Aí nós vamos ver o quê? Aconteceu. Eu corrigi os textos. Vai acontecer. Eu corrigirei os textos. Entendeu? Os tempos verbais, eles vão indicar o momento em que está acontecendo. No caso do indicativo. No caso do subjuntivo, ele vai indicar o quê? Algo incerto. Deixa eu só ver aqui as outras opções. Algo incerto, hipotético, duvidoso, que pode ou não acontecer. Entendeu? Que pode não acontecer, na verdade. Então, é o quê? Ó? Talvez chova. Se eu for, é certeza? Não é. Então, nós temos o quê? Subjuntivo. Algo incerto. Quando eu não consigo ter uma certeza, quando não tem garantia de que aquilo vai acontecer, nós temos o quê? O subjuntivo. Tempo verbal subjuntivo. E nós temos o quê? O imperativo, que vai indicar ordem. Vai indicar uma... como é que eu posso explicar para vocês? Uma ordem seria do tipo, mandar alguém fazer alguma coisa. Ok? De uma forma bem simples, bem clara. De forma mais clara que eu posso explicar para vocês. Então, faça agora, sai daqui, cala a boca, silêncio. São verbos que a gente que a gente conhece e chama de imperativo porque está expressando alguma ordem, algum conselho, pedido, proibição, enfim, está mandando alguma coisa desse tipo. Então, olha só, esses verbos que a gente vai ver com pessoas, então nós temos aqui, ó, por exemplo, todos esses, não tem alguma pessoa do discurso, como eu expliquei para vocês, aqui vai ter o eu em todos, aqui ó, o eu de novo, faça agora eu que estou dizendo, mas enfim, estou falando com alguma pessoa. Todos esses aqui são chamados de verbos pessoais, ok?
Verbo pessoal é aquele que tem alguma pessoa do discurso presente. Agora também existem os verbos impessoais, que é quando não existe uma pessoa do discurso presente. E a gente vai ver isso aonde? Nos fenômenos da natureza. Talvez chova. Tem alguma pessoa do discurso aqui? Ele chova, tu choves, nós chovemos? Não existe. Então, a esses verbos nós chamamos de impessoais, porque eles não têm pessoa nenhuma do discurso presente no meio deste enunciado, ok? Deixa eu só apagar e continuar com a aula. Pois bem, só para concluir, nós vamos agora pular para a página 186 e nós vamos entender melhor sobre os tempos verbais. Então, vamos entender que os tempos verbais eles acontecem o quê? No presente, agora, ou seja, o momento em que se está falando. Por exemplo, eu gosto. Tempo verbal presente. Eu gosto. Eu ando. Eu falo. Eu converso. Tempo verbal presente. Agora. Está acontecendo agora. Nós vamos ver que existe o pretérito, que ele se divide em três. O pretérito perfeito, que indica o quê? Uma ação concluída. Ou seja, eu gostei. Ou seja, algo que foi feito no passado e foi concluído. Acabou. Nós vamos ver o imperfeito, que era que... aliás, pretérito imperfeito, ou seja, é um passado que simplesmente não foi concluído. É verdade. Um passado que não. Eu gostava, ou seja, é algo que não foi concluído, como por exemplo, ela nunca almoçava. Aliás, aqui faltou nunca, tá? Eu nunca gostava. Então nós vemos aí que foi algo que não foi concluído. Eu nunca gostava. Indica uma ação, né? O verbo ação. O verbo não indica também ação? Pois é, essa indicação desta ação que não foi concluída, então nós chamamos de passado, ou seja, pretérito, que é algo do passado, imperfeito. Eu nunca gostava. Foi algo que não foi concluído. E nós temos o mais que perfeito, que é o quê? Eu já tinha gostado antes de saber. Então, nós vemos o quê? O mais que perfeito, ele vai indicar uma ação que foi concluída antes de outra ação. Uma ação que foi concluída antes de outra ação. Olha só, eu já tinha gostado antes de saber. Ação 1, uma ação A1. Eu já tinha gostado antes de saber. Ação 2. Então, ó, pretérito passado mais que perfeito. Uma ação que aconteceu, que foi concluída antes de outra ação. Então, nós separamos as duas ações. Eu já tinha gostado. Aí, gostado quando? Antes de saber. Então, nós vemos aqui, existem duas ações distintas, mas que vão se complementar uma à outra. E nós vemos aqui, quando isso acontece no passado, no pretérito, nós temos aí o que? O pretérito mais que perfeito. Indica uma ação que foi concluída antes de outra ação iniciar, que estão correlacionadas. Aí nós temos o pretérito perfeito, que é uma ação concluída. O imperfeito, uma ação nunca concluída, tá bom? Não teve fim. E, por fim, o futuro. Que o futuro ele vai se destacar em e, geralmente, ou em ar. Eu vou ganhar. Eu ganharei. Ok? Futuro, que também a gente conhece por infinitivo. Então, além disso, volte aí para a página. Volta aí para a página. Deixa eu ver aqui. Página 180. Na página 180, a gente vai ver que os tempos verbais, quando eles não estão flexionados para concordar com as pessoas do discurso, ou seja, com aquelas pessoas que a gente vê, eu, tu, ele, nós, ou eles, quando o não está concordando, vamos saber por que isso não acontece. Então, isso vai acontecer o quê? No infinitivo. Então, no infinitivo seria, como a gente vê no exemplo aí, falar é uma das habilidades exclusivas dos seres humanos. Então, nós temos aí, esse falar não está concordando, falar seres humanos. Então, nós vemos aí, com a pessoa do discurso, falar é o quê? Ele falar. Só que seres humanos, assim, não está concordando porque a gente vê que é no plural. Então, não está concordando com a pessoa do discurso. Porque mesmo que... Tá, a gente pode dizer assim, mas é ele. Mas a gente está trocando ele por eles. Então, como não está concordando, a gente tem aí
chamado de verbos na forma nominais. Aí nós temos o infinitivo, temos o gerúndio, que é o quê? Que o gerúndio vai terminar em NDO, ó. O infinitivo vai terminar em AR. O gerúndio vai terminar em NDO, que a gente vai ver aí a explicação, ó. Lavei os pratos com água fervendo ou simplesmente eu estava gostando. Usei o verbo gostar para facilitar. Então, eu estava gostando. Gerúndio. Particípio. Eu tinha gostado. Seria só o quê? O DO. Que a gente vai ver o particípio aí. Pode ser considerado adjetivo e o gerúndio pode ser considerado adjetivo ou advérbio, que a gente aí vai ver mais para frente. Pois bem, hoje nós temos, sim, só para terminar. No futuro temos o futuro simples e temos o futuro do pretérito. Ou seja, a gente vai ver o que? Futuro simples acontecerá depois do presente. Ou seja, é algo que vai acontecer para frente. Eu voltarei. Eu voltarei. Ou é a mesma coisa de o quê? Eu vou voltar. Ok? Futuro composto é a forma mais usual que o futuro simples para indicar o fato que acontecerá depois do presente. Futuro composto é a mesma coisa. Eu voltarei é o futuro simples, que está utilizando apenas um verbo para dizer aquilo. No futuro composto, eu estou utilizando dois verbos para dizer a mesma coisa. Lembra que composto, sempre que a gente for pensar em composto, a gente pensa em duas coisas, em dois termos juntos, complementando uma só ideia. Então, no futuro simples, é algo que vai acontecer no futuro, só que apenas com a utilização do verbo. Como, por exemplo, aqui, ó, eu gostarei. Se eu quiser botar no futuro composto, eu vou ter que utilizar dois verbos. Então, eu vou gostar. Ok? Essa é a diferença do futuro simples para o futuro composto. E nós temos o futuro condicional, que indica uma ação que aconteceria em relação a outra já passada. Eu voltaria ontem, se não fosse, enfim. Ele vai indicar algo que aconteceria, mas ele vai estar condicionado a outro evento. É praticamente como esse daqui. Ele vai ser algo que vai depender de outra ação. Eu voltaria se tivesse dado certo o que eu fui fazer. Então, como ele depende de outra ação, aí nós temos o quê? O futuro condicional. Ele vai depender de outra ação para ter a sua conclusão. Então, como ele não tem, por exemplo, eu só passaria de ano se estudasse. Ou se tivesse estudado. Nós temos aí uma condição. Nesta condição, nós entendemos que se chama de futuro condicional. Ou seja, dependendo de alguma coisa. Então, olha só, gente. A atividade de hoje, para vocês, será das páginas 180 a 181. E em seguida, páginas 188 a 190. 108. Só confirmando. 180 e 181, a primeira parte. A segunda, 188 a 190, ok? Bons estudos para vocês, que tenham uma excelente semana. A gente se vê quarta-feira com nossa última aula. E semana que vem, né, daqui a uma semana, nós teremos o quê? A nossa revisão para a nossa prova. Então estude bastante e eu quero todo mundo com 10 em todas as disciplinas. Não é só na minha não, viu? Ok? Então fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau!